fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentada com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Olá, mulher de negócios, como vai você? Espero que bem. Aqui é Monique Crespo e vamos começar mais um dia com muita fé e com muita ação. E eu vou trazer aqui hoje o nosso conteúdo de fé. Estamos juntas lendo o livro Mulheres Improváveis, que é da pastora e mentora Viviane Martinello. Estamos hoje dando início aqui à página 57. Então, que a gente possa separar o nosso caderno, separar o nosso lápis para fazer nossas anotações. Se você ainda não está com eles em mãos, dá uma pausa aqui nesse áudio e vai lá buscar rapidinho e volta para que a gente possa começar. Vamos lá, antes de respirar fundo, colocar nosso coração aqui. Abrir o nosso coração para esse momento, conectar nosso coração com Deus, pedir Ele porque Ele nos dê sabedoria e entendimento. Vamos começar. Página 57. Atos 9 exemplifica perfeitamente os momentos em que fazemos coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito da qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para completar os 12. E, diante da proximidade dessa escolha, surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas e fez isso com Paulo, alguém que muito provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria e hoje Ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego. Embora já estivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual em que estava vivendo. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus para enxergar as prisões e a cegueira espiritual em que estamos. Para algumas de nós, parece se tratar da única forma de entender sua real condição. Esse texto nos chama a atenção para outro fato. Quem participou da restauração de Paulo não foram os grandes da sinagoga, nem seus colegas fariseus mais chegados, e sim Ananias, um homem simples e comum, um improvável. Nem sempre as pessoas que Deus usa são conhecidas e têm visibilidade no meio evangélico, mas pessoas que, em seu anonimato, são cheias do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram os joelhos e os céus se abrem. São homens e mulheres verdadeiros Ananias usados por Deus para nos devolver a visão. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar a lugares em Deus que nos devolvam a visão. Lugares nos quais tenhamos a capacidade e a visão restaurada. Às vezes, Deus permite cegueiras para que finalmente caiamos no lugar certo. Na maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também do nosso bando. É comum nos entristecermos quando isso acontece, porque alguns dos nossos ciclos de amizade se perdem.
No entanto, devemos nos alegrar com Ananias, que nos devolvem a nós mesmas. A troca de bando requer que encontremos um novo lugar e propósito. De repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar da conversão dele e da nova conduta que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é o impulso de que precisamos para mudarmos de postura. Mas também é em meio à falta de credibilidade que conhecemos Barnabés. Pessoas que não desistem de nós e que acreditam no que Deus está fazendo. Graças a Deus, porque Ele sempre levanta um Barnabé na nossa vida. Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base no nosso passado, mas sim tendo em vista o futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos de Barnabés, é importante que sejamos Barnabés na vida de outras pessoas, pois é necessário olhar com amor para as improváveis e acreditar que elas podem mudar. Todas precisamos de uma segunda chance em muitas áreas da nossa história, e Deus é especialista em usar pessoas mais inesperadas e quebradas para que saibamos que Ele escolhe as loucas desse mundo para confundir as sábias, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estejam dispostas a render-lhe a própria vida. Mulheres cuja maior fome e presença de Deus. É tempo de restaurar os ouvidos espirituais, o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usemos a autoridade que Ele nos deu quando nos convocou. Escute o seu chamado e assuma a posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino de Deus, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados, menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional, porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é o fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem poder de nos amadurecer, e a maturidade é uma chave de acesso. Davi se matriculou nessa escola, e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar, e entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio será uma questão de tempo. Na escola do quebrantamento, aprendemos também a ignorar críticas e as injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi ser separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que, para abraçarmos a vontade de Deus, devemos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvido a um Eliabe.
Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas, mas Davi não permitiu que as palavras do irmão o paralisassem ou regessem a sua vida. Ele sabia quem era e seguiu o seu chamado. Bom, meninas, vamos ficar por aqui hoje, que a gente possa estar refletindo sobre isso, sobre o julgamento, que a gente possa estar nos preparando no nosso lugar secreto, né, com Deus, porque Deus, como está escrito aqui na frase, continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Então, se você acha que você não vai ser exaltada, que você não vai ser glorificada, que a gente possa se render verdadeiramente, porque são essas mulheres que Deus escolhe. Por quê? Para mostrar a honra dele e não a nossa, que é pelo poder dele, não pelo nosso. E Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. Então, primeiro nós precisamos ser curadas, para que então a gente consiga curar. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio será questão de